Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio da quarta temporada de Riverdale. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Então, depois de um primeiro episódio muito emocional, né, que a gente falou bastante sobre a perda do Luke Perry, que foi uma coisa que pegou todo mundo, né, que acho que deixou todo mundo muito triste, a gente finalmente entrou na trama da quarta temporada de Riverdale e eu gostei bastante desse episódio. O Roberto realmente prometeu pra gente que ele ia fazer coisas mais relacionadas com a escola e foi o que a gente teve nesse episódio. A gente teve muitos temas relacionados com a escola, a gente teve desde baile, quais faculdades eles vão, até jogos de futebol, enfim, a gente teve muita coisa, né, inclusive a transferência de escolas que o Juggy vai fazer nessa temporada, que a gente já sabia que ia acontecer. Começou, né, o processo dessa transferência começou, e eu acho que nesse episódio eles tiveram mais cuidado em desenvolver as tramas, né, as coisas não foram tão corridas quanto eu sentia que acontecia nos episódios da terceira temporada, por exemplo. Eu acho que antes eles tentavam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso acabava gerando que as coisas acontecessem muito rápido, que muitas vezes algumas coisas passassem super batido, ficassem meio sem explicação, porque eles estavam querendo colocar um monte de coisa no mesmo episódio. E aqui a gente tem algumas temáticas que são importantes, né, que são desenvolvidas, outras que são mencionadas, mas que claramente ficam para ser desenvolvidas em outros episódios, então eu achei que teve um equilíbrio muito bom. A nossa primeira temática foi o relacionamento da Betty com o Kevin e, né, deles dois com o Charles e tudo que tá acontecendo na Fazenda. Aparentemente a Fazenda vai chegar com tudo nessa temporada, porque na outra temporada eles ficaram meio tipo, era uma ameaça, mas ninguém sabia muito bem qual que era a ameaça, né? Tipo assim, o Edgar ele é ruim, mas por quê? Ninguém sabia dizer, ele só era meio esquisito. E aí agora, nessa temporada, a gente tem uma ameaça de fato, eles estão fugindo da polícia, fugindo do FBI. Aparentemente a Alice, que está infiltrada lá na Fazenda, ela parou de responder e aí a Betty e o Charles estão preocupados com ela. O Kevin, nesse episódio, ele foi usado como um agente duplo, mas eu acho que ele foi usado por todos os lados e aí no final a gente é levado a acreditar que ele está do lado do FBI, da Betty e da Alice, né? Eu espero que seja verdade, porque eu acho que o personagem do Kevin ficou muito perdido na terceira temporada e eu acho que com esse começo me deu a sensação de que eles podem ter um rumo pra ele seguir, principalmente em relação ao relacionamento dele com o Fangs, né, que é uma coisa que tava meio jogada também, e aí agora a gente tá vendo que o Fangs tá meio que dando um gelo nele por causa da Fazenda e por causa de tudo que o Edgar tá pregando, e aí quem sabe o Kevin não consegue se livrar disso e seguir em frente e ter um arco legal pra ele, né, eu acho que ele merece um arco legal e merece um chip legal com ele e de um cara que não vai embora, de preferência. E aí a gente vai ver o desenvolvimento disso, a Betty acaba confiando no Kevin, trazendo ele pro lado dela de novo, e aí eles vão jogar essa isca no Edgar pra ele achar que eles têm uma testemunha, né, uma pessoa que vai abrir a boca lá, que seria a Penelope Blossom, e aí teoricamente eles deixaram o Kevin ir lá na Fazenda, ver onde é o lugar e etc. Com essas informações, eles vão poder ir lá e encontrar a Alice, encontrar o que o Edgar tá tentando fazer. Eu não sei, eu fiquei um pouco na dúvida se o Kevin realmente foi lá, mas aparentemente ele foi sim, então eu acho que já no terceiro episódio a gente já deve ter mais notícias de Edgar, de Evelyn, Evernever, de Alice também, que eu acho que pode ser bem legal. Inclusive, um dos plots desse terceiro episódio está relacionado diretamente com a Fazenda, então acho que vai ser legal e a gente vai ter uma caminhada mais rápida dos acontecimentos em relação à Fazenda. Por outro lado, a gente teve todo o lance que envolveu o Mad Dog, o Art e o Red na escola, o que eu achei que foi muito legal, porque o Mad Dog de fato entrou em Riverdale High, que era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, e a gente sabia que ia ter uma tensão entre o Red e o Art, e não foi nada do que eu imaginei. Então, nesse episódio, a gente finalmente teve o desenvolvimento da storyline do Red com o pai dele. O pai dele é abusivo, bate nele, e a gente já sabia isso desde a terceira temporada, mas isso nunca tinha sido desenvolvido propriamente, né? A gente sabia um pouco sobre o passado do pai do Red, mas a gente nunca tinha entrado nessa história a fundo. Isso era uma história que eu já queria que tivesse sido desenvolvida na outra temporada, então eu fiquei muito feliz que eles falaram disso. É um assunto delicado, mas é um assunto muito importante. Eu acho que rendeu algumas cenas muito legais nesse episódio, principalmente a cena
do Red e do Art, onde o Red fala que ele sentia muita inveja do relacionamento do Art com o pai dele, né, com o Fred. Então eu acho que tudo isso foi muito legal e foi um mega desenvolvimento pro personagem do Red, que sempre acabava ficando meio de lado e meio que sendo só, tipo, o cara com quem a Verônica fica quando ela não está com o Art. Então achei legal que ele tá, né, começando a abraçar essa personalidade, até porque a gente sabe que o Red é um cara muito forte nos quadrinhos, é um personagem muito importante, né, nos quadrinhos do Archie Comics. Então eu acho que é legal ter esse desenvolvimento maior na série. Gostei muito dessa storyline que aconteceu com ele. Além disso, a gente teve algumas cenas shonen, elas foram um pouco rápidas ali, rolou um beijinho na festa e tal, mas o ponto principal é que a Cheryl está ficando completamente doida por causa do Jason. Isso foi um dos assuntos que eles só pincelaram, assim, não desenvolveram de fato, né? Eles só comentaram que isso estava acontecendo, mas isso obviamente vai ser desenvolvido mais pra frente. O Roberto inclusive falou que aquele negócio sobre a quimera e etc. vai acontecer lá no episódio 8, então a gente ainda tem um longo caminho até chegar lá. Provavelmente no episódio de Halloween a gente deve ter um desenvolvimento bom sobre isso, porque é quando a gente vai ter aquela cena da Nana Rose e da Tony e tal, que eles estão com o tabuleiro de Ouija, né, falando com os mortos. Então eu acho que isso deve ter um desenvolvimento já no 4º episódio, que é esse episódio de Halloween, que elas vão estar fantasiadas de Harley Quinn e Poison Ivy, né, Arlequina e Era Venenosa. Então eu acho que vai ser bem legal esse episódio, vai ter um baile de Halloween, acho que vai ser bem interessante assim, mas pelo menos a gente teve algumas cenas. A gente também teve algumas cenas hot dos chips no começo, né, do episódio. Enfim, são cenas que a gente já sabia que rolariam e tal, então espero que continue acontecendo e que eles continuem equilibrando entre todos os casais. Enquanto isso, né, a gente tem um desenvolvimento muito legal de Bughead, porque com a saída do Jug de Riverdale High e indo para essa escola, que é uma escola preparatória, né, que é um internato, onde ele vai ficar a semana inteira lá e só nos finais de semana ele vai para Riverdale. Obviamente o relacionamento dele com a Betty vai ficar um pouco estremecido, mas ela se provou e se mostrou extremamente apoiadora dele nesse momento, incentivando ele a ir atrás disso. É uma coisa que ele gostaria muito e a gente vê que o Jug, ele tem um potencial desperdiçado ali em Riverdale, então acho que vai ser muito bom para ele estar numa escola que exija mais dele intelectualmente e assim ele também pode ter chances de ir para uma faculdade muito boa, como vai ser o caso da Verônica, que provavelmente vai para Harvard, e o Art, que vai atrás dela em alguma faculdade próxima de Harvard, provavelmente. Eu só fiquei triste porque a Betty ainda não teve tanto desenvolvimento nesse aspecto, mas eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento. Além disso, uma das cenas que eu mais gostei, né, a gente teve um desenvolvimento relativamente grande em relação a tudo que acontece com a família da Verônica, então os pais dela estão presos e agora o Hiram está soltando algumas informações de que a Verônica seria a verdadeira culpada por trás de todos esses crimes que eles cometeram. Obviamente a gente sabe que é tudo influência do Hiram, que ele tá sempre arquitetando para tentar derrubar a Verônica e ela percebe isso e aí durante o episódio a gente vai vendo que ela vai se sentindo ameaçada por isso, até o momento onde ela vira a chave e ela toma conta da situação, que acontece mais ou menos no final do episódio, depois que ela faz a conferência de imprensa lá para as pessoas e conta que ela foi coagida pelo pai dela a fazer tudo de errado que ela fez e que o verdadeiro culpado é ele e que agora ela só vai estar do lado dela. E além disso, a gente teve uma performance maravilhosa de All That Jazz. A música foi cantada pela Camila Mendes, que ficou incrível, ela tá arrasando, eu acho que já é meu top músicas favoritas de Riverdale. Já entrou All That Jazz junto com algumas de Heathers, junto com Milkshake, tipo assim, com certeza é uma música maravilhosa, a coreografia tá incrível, mas essa é uma das minhas músicas favoritas, de um dos meus musicais favoritos, então obviamente eu fiquei insana. E o que eu achei legal é que tem a ver com a história que está sendo desenvolvida, porque em Chicago, no musical, as duas personagens principais, a Roxy e a Velma Kelly, elas foram presas por crimes que elas cometeram, e aí elas vão manipular a mídia, né, na história para conseguir o veredito de inocente. O filme se passa nos anos 20, então, obviamente, a opinião pública era uma coisa que importava muito e quando as pessoas tinham empatia pela pessoa que estava passando ali pelos problemas, elas acabavam incentivando o júri, os jurados, a considerar elas inocentes, dependendo do carisma de cada uma dessas mulheres, né? Isso é uma coisa que a gente vê como a temática principal de Chicago, e o Roberto soube usar muito bem essa conexão aí
do musical com o que estava acontecendo com a Verônica na série, que é uma das coisas que ele faz de colocar essas referências, né, que a gente sempre comenta, que tem referências a filmes e séries e musicais, e fazer isso fazer sentido dentro da história. Então ele já começou muito bem nessa quarta temporada com essa referência maravilhosa que eu amei. Inclusive tô morrendo de vontade de assistir Chicago de novo pra lembrar, mas ia ser muito legal se eles fizessem mais músicas de Chicago, talvez um Cell Block Tangle, assim, se fizesse sentido, né? Então basicamente esse foi o nosso segundo episódio da quarta temporada. Como eu falei, foi um episódio que não teve muitos acontecimentos extensos, assim, mas que eu acho que trouxe muitos desenvolvimentos para os personagens. Eu confesso que eu tô bastante empolgada para essa quarta temporada. E eu esqueci de falar de uma coisa. Eu sei que vocês já devem estar nos comentários insanos, tipo, meu Deus, como é que vai acabar o vídeo? Você não falou disso. Então, no final do episódio, a última cena é um flash forward, né, um salto temporal, que mostra que todos estão procurando Jughead. Jughead está desaparecido. Isso me lembrou bastante Elite, né, que a gente começa a temporada dessa mesma forma, com o personagem desaparecido e todo mundo procurando ele no meio da floresta. É exatamente isso que acontece, então tá bem parecido nesse sentido, e isso provavelmente vai levar a gente diretamente para aquela situação onde eles estão na fogueira e jogam o gorro do Jug ali naquela fogueira. Eu não acho que o Jug seja morto ainda, isso ainda é a minha opinião, é essa, mas é claro que alguma coisa vai acontecer com ele e provavelmente alguma coisa relacionada com essa escola preparatória que ele entra e as pessoas que ele conhece lá, que nem todas devem ser boas coisas, né? Nem todas devem ser boas influências ali, e provavelmente alguma coisa vai acontecer que vai fazer ele desaparecer. Então, agora sim, terminamos a nossa análise do segundo episódio da quarta temporada. Hoje também saiu a análise da promo lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue lá, aproveita para testar os meus filtros de Riverdale que estão disponíveis por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!